Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem? Ainda, não é? Afastados, ainda aqui, distantes uns dos outros, mas sabendo que é para o nosso bem, para a nossa saúde e também que nada nessa vida material é perene e que logo, logo estaremos juntinhos novamente. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência, não é? E logo voltaremos a nos olhar nos olhos, a nos abraçar. Tão bom, não é? Abraçar é muito gostoso. E voltaremos ao nosso convívio, porque a convivência é muito importante para o nosso próprio progresso espiritual, moral e até físico. E por coincidência, aspas nessa coincidência, o tema da tarde de hoje é necessidade da vida social. Ele está inserido no Livro dos Espíritos, com as questões 766 a 768. Na terceira parte do capítulo 7, cujo título é Da Lei de Sociedade. Mas antes de mais nada, vamos pedir as bênçãos divinas para a nossa tarefa na tarde de hoje. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, rogamos, Mestre, a tua assistência, o teu amparo, através desses queridos irmãos que aqui presentes se encontram, que fazem a tarefa de divulgação da doutrina espírita, que possam nos dar apoio, intuição, ajuda nessa pequena tarefa, assim como, Senhor, rogamos para os nossos irmãos que estão nos assistindo, amparo, ajuda de suas necessidades e que esta pequena tarefa possa alcançá-los, envolvendo-os e levando a eles consolo, esperança e esclarecimento. Muito obrigada, Senhor. Que a tua divina luz possa desenvolver a todos. Graças a Deus. Bem, sobre o tema, Kardec, na questão 766, como sempre de uma forma muito sábia, ele pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E eles respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Mas algumas pessoas dizem que querem viver isoladas junto à natureza, para meditarem observando as montanhas, os lagos, as aves, os rios, o sol, o céu e as estrelas. Mas meditarem sobre a grandeza divina, porque junto à natureza, aqueles que desejam encontram sim a presença divina. E dessa forma eles pretendem ter uma comunhão com Deus. Essas atitudes são louváveis, desde que voltem à convivência com os seus semelhantes.
para dividir as suas experiências com cada um. E nós temos exemplo disso com o Siddhartha Gautama, o Buda, não é? Ele se afastou, foi passar alguns anos numa floresta, isolado de tudo e de todos, porque ele queria se conhecer, ele queria fazer aquele mergulho interior para se autoconhecer. Queria meditar e entrar em comunhão com Deus, conhecer os propósitos de Deus a seu respeito. Porque Buda tinha uma finalidade maior. E depois ele voltou. Depois de alguns anos de meditação, de isolamento, ele voltou. Voltou para dividir com seus irmãos, com seus semelhantes, para ensinar e para vivenciar aquilo que ele descobriu. Então, isso é um propósito maior. Mas outras pessoas dizem que não gostam de conviver com ninguém, que preferem os animais, porque as pessoas possuem capas, máscaras, que no início da convivência são pessoas que se mostram bem diferentes daquelas quando o convívio se torna mais íntimo, um relacionamento mais demorado. Então, por isso, eles desejam se isolar. E vejamos o que Joana de Ângeles diz sobre a vida social, no seu livro Desperte e Seja Feliz. Ela fala que a família universal é composta por todos os seres em um só grupo, que se inicia no ambiente doméstico, ou seja, no ambiente familiar. E é aí que se desenvolve a vida social, dando ensejo ao aprimoramento das faculdades morais e intelectuais, até chegar à conquista da sabedoria. Exatamente. É no ambiente doméstico que se desenvolve a vida social. É no atrito, nas diferenças entre os familiares, nas diferenças entre os indivíduos de uma mesma família, que se irá adquirir as experiências e os ensinamentos que, a princípio, são trazidos por quem? Pelos pais. Mas que no relacionamento entre irmãos, primos, tios, avós, vai haver uma troca de influências, de aprendizado muito importante e necessário. E que isso, dessa forma, vai acontecendo o aprimoramento do caráter, ou seja, do nosso temperamento, da índole de cada um, assim como o aperfeiçoamento das faculdades morais, que é aquela necessidade de entender o outro, de fazer o bem, tanto quanto o aprimoramento das faculdades intelectivas. E dessa forma vamos chegar à conquista da sabedoria, como falou Joana, e esse estágio é a condição de espírito puro. E isso também quem nos fala é Emmanuel, no seu livro O Consolador, na questão 204. A alma humana poder-se-á elevar a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Perguntam a Emmanuel. E ele responde: o sentimento e a sabedoria, ou seja, a moral e a parte intelectual,
são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. E continua Joana dizendo: enquanto o indivíduo se insula, se isola, ou seja, evita o convívio com as demais pessoas, permanece sob o estímulo das paixões primevas, ou seja, das paixões primitivas, onde ainda predomina o egoísmo, que é o responsável por inúmeros distúrbios do comportamento psicológico. Por exemplo, a pessoa que evita o contato pessoal, o convívio pessoal, ela fica estagnada nas suas paixões primitivas, onde prevalece o quê? O egoísmo, que é a chaga da humanidade. Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Egoísmo, ele diz isso. Jesus nos deu exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o exemplo do egoísmo. Pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do martírio, o outro lava a mão dizendo: que me importa? Ele ainda se animou a dizer aos judeus: esse homem é justo, por que não quereis, por que o quereis crucificar? Entretanto, ele deixa que o conduzam ao suplício. Se olhar no Livro dos Espíritos, na questão 913, e Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Por que Kardec usou esse termo? Porque ele estava se referindo à origem, à raiz da vida humana. Ele poderia muito bem ter perguntado, dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais profundo? Seria a mesma coisa. Mas ele preferiu usar o termo radical porque significa raiz. Raiz de quê? Raiz das paixões. E as paixões são muito difíceis de se vencer, né? Difíceis de se mudar porque as paixões têm raízes profundas, principalmente o egoísmo, que é o mais difícil de ser extirpado. E a resposta dos espíritos é a seguinte: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Se nós analisarmos, vamos ver que a pessoa orgulhosa é uma pessoa muito egoísta, porque acha que tem direito sobre todas as demais, porque é melhor do que os outros. Se analisarmos a pessoa que é impaciente, vamos ver que é um egoísta porque não sabe esperar por nada, não sabe se acautelar, serenar, em detrimento e a favor do outro. Aquele Suvina é uma criatura extremamente egoísta porque acha que tudo deve ser para ele. O intolerante não sabe compreender o outro, compreender o limite do outro, mas quer que todos compreendam os seus limites. E por aí vai. Por mais que se lhes des combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. E na 907, no meio, ele ainda fala assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material.
e que o egoísmo assenta na importância da personalidade. Dessa forma, nós vemos que a criatura que se isola tão somente por não querer viver, participar do convívio com o seu próximo, é um egoísta. E que ele vai precisar ir voltar, reencarnar tantas vezes quanto sejam necessárias para que ele aprenda a conviver com os limites e as dificuldades e vícios do seu próximo, tanto quanto ele próprio possui. E Joana de Ângeles ainda continua, dizendo que no relacionamento social, mesmo nas faixas da agressividade, o imperativo de crescimento espiritual faz inevitável, por propiciar o esforço de libertação pessoal, junto à necessidade de desenvolver a tolerância, a compreensão e a bondade, colocadas à prova no intercâmbio das ideias na convivência interpessoais. Nós observamos isso na nossa vida diária, né? Quando na convivência uma atitude de alguém desperta em nós a agressividade, uma reação agressiva, o que acontece? No estágio em que nos encontramos, ou com o esclarecimento que temos, vem logo que o arrependimento. Nós nos arrependemos, porque essa é a necessidade do crescimento espiritual, não é? E então nos esforçamos para sentir, para desenvolver a tolerância, a paciência e a bondade, não é mesmo? Porque nós já temos maturidade para compreender que a agressividade não deveria mais existir nas nossas emoções. Mas nós ainda não sabemos dirigir muito bem as nossas emoções. Nós ainda estamos aprendendo a dirigir as nossas emoções. Mas sabemos que temos a necessidade de desenvolver a tolerância e sermos mansos. Não é verdade? Sabemos que essa agressividade não é a outra pessoa que desperta em nós. Quando nós dissemos assim, compreendemos, é para que possamos compreender que a agressividade está dentro ainda de nós, ainda faz parte da nossa personalidade. Porque o manso não tem nada que o altere. O humilde, ninguém faz despertar nele a agressividade mais, porque ele já conquistou a mansetude, já conquistou a humildade. Porque essa agressividade que nós temos, eu falo por mim, faz parte ainda do orgulho que temos dentro de nós. Nos ferimos com qualquer coisa, nos sensibilizamos, porque ainda temos orgulho e preciso transformar, descobrindo esse vício que nós carregamos. Precisamos exercitar a mansidão, a humildade, mesmo que ainda não faça parte da nossa personalidade, mas precisamos ir substituindo, vigiando toda vez que vier aquela, eu digo assim, eita, o sangue está subindo. Né? Quando o sangue está subindo, precisamos imediatamente nos ligarmos a Jesus. Quando mentalizarmos Jesus diante daquele calor da paixão, do orgulho, começar a nos tomar,
precisamos mentalizar Jesus para que respirar. Haroldo Dutra, que a gente diz que a gente precisa respirar, raciocinar e deixar passar aquela emoção de agressividade, deixar passar aquela emoção de raiva, porque a raiva ainda é um componente existente nas nossas emoções, mas nós precisamos não combatê-la, deixar passar. E deixar passar é respirar fundo, segurar a língua, segurar os nervos, dizer vai passar, vai passar. Jesus está comigo. E aí, nesse exercício diário, diz Haroldo, que nós vamos conquistando a mansidão. Mas voltando a Joana, ela completa dizendo que a solidão propicia a visão desfocada da realidade ao tempo que embrutece, alienando o homem que perde o contato com os valores sociais, nos quais se expressam as leis do progresso moral. A convivência social trabalha os sentimentos humanos, estimulando as aptidões para a arte, a cultura, a ação tecnológica, a ciência e a religião. Olha o que eu acabei de falar sobre o orgulho, não é? A convivência social trabalha os sentimentos humanos. Se nós não tivermos convivência com o nosso próximo, com as nossas diferenças, com os defeitos dos outros, nós não podemos trabalhar os nossos sentimentos. Os trabalhamos por isso, porque convivemos. Mas esses ensinamentos trazidos por Joana, nós vamos encontrar na questão 768, vão coincidir, vão se unir a essa questão do 768 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que o homem tem que progredir. E isolado não lhe é possível por não dispor de faculdades, de todas as faculdades. E é isso mesmo, nós poderíamos observar isso no nosso convívio social, né? Como é que nós vamos desenvolver as nossas faculdades, as nossas aptidões, se estivermos nos matos, isolados, sem convívio com ninguém, não é? Então, eu lembro, quando estava estudando, eu lembrei de algo que se passou comigo quando eu era garotinha. Olha, faz tempo isso, eu era bem garotinha. E eu estava me sentindo, pensando que estava sozinha na sala, e eu olhei uma gravura. E aí eu disse assim, como eu queria saber desenhar. Desde que papai estava na sala, né, e ele disse assim, como é que você sabe que não sabe desenhar? Você já tentou? Aí eu me assustei com aquilo. E eu disse, papai, eu não sei desenhar nada. Aí ele pegou uma folha de papel, um lápis, uma borracha e me entregou e disse assim, tente. Eu olhei e já fiquei nervosa. E aí eu disse, não, papai, eu não quis nem tentar. Eu disse, eu não consigo, papai. Aí ele disse, minha filha, você só vai saber se consegue, se tentar. Tente. Ele pegou a folha, o papel e me entregou. E aí, estimulada, eu disse, eu vou, né? Ele pegou uma revistinha do Mickey, aquela revistinha do nosso tempo, quem é do meu tempo sabe, e me entregou. Então, ele pegou uma folha de papel ofício e eu fui desenhando. E apagando, comecei pela cabecinha do Mickey, apagando, fazendo a orelha, e eu ficava tronchinha e eu apagava e menina, não é que quando eu terminei, eu mesmo me espantei. Fiz um Mickey lindo! Fiz um Mickey lindo e grande, porque ele era desse tamanho e eu fiz do tamanho de uma folha ofício. Mas eu fiquei tão feliz,
tão feliz. Abracei, beijei meu pai, cheia de gratidão. E olha, se nós não tivéssemos quem nos ensinasse, quem nos mostrasse o caminho, como é que nós íamos saber que nós tínhamos aquela aptidão? E olha que a aptidão já existia em mim, não é? Ele só fez me conduzir. Ele fez foi o quê? Me mostrou como deixar florescer aquilo que eu tinha dentro de mim, né? Então, meus irmãos, a convivência em família é uma coisa maravilhosa. Aprender com os nossos entes queridos é muito bom, muito reconfortante. Principalmente nos sentirmos amados e muito mais, principalmente quando somos crianças, porque nos tornaremos um adulto melhor, não é? Que sejamos gratos ao nosso Pai Celestial pela família que Ele nos colocou e que nos acolheu. Bem, meus amigos, agora já chegando ao final, só gostaríamos de acrescentar a tudo isso que nós já falamos, que Joana de Ângeles, em seu livro Vidas Vazias, o último livro que Divaldo psicografou, no capítulo Convivência, ela diz, ela lembra-nos o tesouro para a convivência. Como, onde nós encontraremos o tratado de convivência. É justamente aonde? No Evangelho de Jesus. E ela diz, o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social no ser humano. Todo ele trabalhado no esforço individual para a iluminação interior, proporciona-lhe os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessários à evolução. Exatamente, meus irmãos. No Evangelho de Jesus encontraremos tudo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a construção dos nossos relacionamentos saudáveis e prazerosos. Pois quem vivencia os ensinamentos do Mestre encontra todos os caminhos para uma convivência em paz, uma convivência sadia, uma convivência harmoniosa. Lembrando que o Evangelho diz isso, que busquemos respeitar os limites e as capacidades, né, as dificuldades do nosso próximo, tanto quanto gostaríamos que os nossos próprios limites e as nossas dificuldades fossem respeitadas. Porque, como diz o Evangelho, se tivermos tolerância, tolerância não é suportar, né? Não é, eu vou ver se eu tolero fulano, não é nesse sentido. Tolerar não quer dizer suportar. Tolerância é uma virtude das mais necessárias para o crescimento espiritual da criatura, porque a tolerância, ela nos faz enxergar no outro aquilo que nós gostaríamos de que fosse respeitado em nós. Porque se todos somos espíritos imperfeitos, todos temos dificuldades, limitações, todos temos paixões, vícios ainda a corrigir. E na tolerância
que quer dizer compreensão das necessidades do outro, olhar com bondade o outro. Então nós encontraremos o caminho para uma boa convivência, que possamos tentar ultrapassar esses nossos limites, sempre focados no Evangelho de Jesus. E aí nós vamos conseguindo lentamente, caindo aqui, levantando ali, e construiremos uma sociedade melhor quando nos fizermos melhores. Muito obrigada pela atenção de vocês. E agora só nos resta a agradecer ao Pai pelo trabalho realizado. Vamos orar? Amigo divino, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo trabalho, obrigada pela oportunidade, Senhor, do estudo, da compreensão do que os Espíritos nos trazem através dos livros, através do Teu Evangelho, que possamos, Senhor, nos esforçarmos no nosso dia a dia para ultrapassar os nossos limites e para aprendermos a amar. Muito obrigada. Que Deus abençoe e ajude cada lar do nosso amado planeta Terra. Graças a Deus, muita paz, muita luz, muito amor nos nossos corações. Até breve.